Eu, o Espírito, presente entre os homens, lhes ensinarei toda a verdade e os deixarei saciados na sua sede de conhecimento. Das trevas chamarei à glória os infelizes que permanecem na ignorância e na maldade. A história que eu vou contar começou há tempos, na Idade Média, quando viveu um monge considerado santo. Depois de longos anos de retiro no deserto, ele recebeu uma revelação. Estava próxima a vinda de uma nova era. E ele anunciou que estava para chegar ao mundo a era do Espírito Santo. A gente tem fé de todos os santos, mas a gente tem mais fé no Divino Espírito Santo. Aí a gente é abençoado, tem que ser, né? Divino Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele toca muito com os corações das pessoas, né? Divino Espírito Santo é um santo que é milagroso. Quando o Espírito Santo desceu, ele desceu em forma de pombinha. A doutrina do monge se espalhou por toda a Europa e em Portugal tocou o coração da bondosa Rainha Isabel. Contam que ela ajudava os pobres mesmo sem a aprovação do rei. Senhora, que levais em vosso manto? Nada, senhor. São apenas rosas. E assim ela ficou conhecida como a Santa do Milagre dos Pães e das Rosas. A Santa Isabel. E foi ela quem convenceu o rei a realizar uma festa em homenagem ao Espírito Santo. Uma festa que coroou o mais pobre entre os pobres do reino e que até hoje é símbolo da fraternidade. Assim nasceu, no reino português, o culto ao império do Divino Espírito Santo. Um novo tempo que nos elevará ao conhecimento e ao desejo das coisas superiores, mudando os nossos corações e nos transformando pela fé, pela paciência, pela humildade e pela esperança. Quase 200 anos depois, Portugal vive sua expansão marítima. E no meio do misterioso Oceano Atlântico, seus navegadores encontram as 9 ilhas que chamam de Arquipélago dos Açores. A nossa identidade insular e açoriana está muito marcada pela geografia,
Portanto, nós somos muito o resultado da nossa relação com a ilha e pela religiosidade, e pela esta relação com o sobrenatural, com o medo, com a morte, com a incerteza, com a insegurança, e isto é, no fundo, uma forma de religião, portanto, uma religião no sentido de uma relação com o além, ou com o sobrenatural, e o divino acabava por ser um pouco uma resposta sobrenatural, não personificada, que dava resposta a qualquer momento, em qualquer altura, ao medo, à angústia de morrer, à angústia da terra tremer. Portanto, e esta, aliás, é a mesma atitude que os micalenses têm com as romarias quaresmais. Os terremotos e os vulcões, características naturais das ilhas dos Açores, aliadas ao isolamento no meio do mar, a uma carência de proteção social, só ajudaram o açoriano a fixar a fé e o apego ao Divino Espírito Santo. O tempo das festas do Espírito Santo nos Açores é um tempo incomum. É o tempo da fertilidade, um período de vida em todas as ilhas. Realizado em todas as ilhas dos Açores, o culto ao Divino Espírito Santo sofre algumas variações entre as comunidades. Mas a função da partilha está em todas. Seja nos centros urbanos ou nas freguesias mais carentes e distantes, há sempre um sentido de igualdade, de comunhão, de partilha de bens. Na mesa do divino, as porções de pão, vinho e carne são sempre iguais. A relação que as pessoas têm com as pensões, portanto, com aquela partilha da carne que é feita na festa, em que, ao contrário de outras carnes, é uma carne que tem um poder sobrenatural. Portanto, comer aquela carne, comer aquele pão, implica uma atitude religiosa. As pessoas não comem aquilo como comem carne do talho da semana inteira. O gado é recolhido na quinta-feira anterior à festa e, depois de enfeitado com fitas de papel colorido, percorre a freguesia antes de dar entrada no matador. Até que ponto é que esta atitude face aos animais é uma atitude pouco ecológica, pouco equilibrada, pouco respeito? Eu penso que é exatamente o contrário. Então, todas as mortes ritualizadas, quer seja do porco, quer seja da vaca, quer seja da baleia, outra forma de matar os animais de forma ritualizada, os povos que o fazem num enorme respeito pela mãe natureza.
O culto ao Divino Espírito Santo nasceu para florescer em todo o mundo. E junto com outra tradição açoriana, a imigração, ele chega nas terras do Brasil. Em muitas localidades brasileiras, descendentes de açorianos louvam a doutrina da igualdade, liberdade e fraternidade. Em Santa Catarina, 6.000 casais de açorianos chegaram entre os anos de 1748 e 1756. Fundaram freguesias e povoados, fixando-se por todo o litoral. E com eles o culto ao divino, que ao longo destes mais de 255 anos vem sofrendo as influências de outras etnias e incorporando novos elementos, mas que ainda guarda, na essência, os simbolismos e as crenças de suas origens açorianas. Inspirados na fé, no imaginário do povo e nos temas do divino, artistas de diferentes origens criam obras enaltecendo a doutrina do Espírito Santo. Obras que influenciarão outras gerações a aprofundar a admiração ao culto sagrado. Estou aqui na minha casa, esperando a romaria da bandeira do divino, da bandeira do divino, que é a minha devoção. Vou pagar minha promessa pela graça alcançada, com um boneco de massa, com um boneco de massa, e com a minha gratidão, a presença do divino. Eu sonhei com Deus. Ele me pediu para fazer a festa. Posso pular alguma coisa por cima, que tanto é muito grande. Para fazer a festa. Ai, sou obrigada. E aí eu disse que não sabia, não conhecia, nunca tinha o prazer de ver Deus. Aí eu perguntei para ele: o que é que você quer, meu velhinho? Ele disse: eu quero. Não me chame de velhinho, me chama de meu Deus. Eu disse: tá. E como o que é que o senhor quer? Ele disse: eu quero que faça a minha festa. E eu disse: qual é a sua festa? Ele disse: ora, tu é tão da igreja, mas insone. Aí ele disse: é a festa do Divino Espírito Santo. Por 9 noites antes dos festejos finais, acontecem as novenas. Um sinal de comunhão entre as pessoas e oração ao divino, que derrama sobre o encontro vida e amor. Estai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Passado o domingo de Páscoa, começam os preparativos para o festejo. São 50 dias de trabalho dedicados à festa do Espírito Santo. Cada fita simboliza um dos 7 dons do Espírito Santo, enviados por Deus para o crescimento espiritual dos homens: sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor a Deus. O Espírito Santo entra lá em casa, graças a Deus, eu faço parte, eu sou irmão do Espírito Santo. Quando chega nas casas da gente, meu Deus, dá aquela emoção muito grande. Inclusive tem pessoas que chegam a desmaiar quando o Divino Espírito Santo entra nas casas. Abençoa, entra em casa, nos quartos, na sala.
A gente recebe ou acende uma velinha em casa, põe a imagem de Nossa Senhora e quando chega a gente já faz canta, né? Meu divino Espírito Santo, Pai dos pobres verdadeiro, fazei que... Sagrado e profano. O culto ao divino é a mistura que faz o homem parte de Deus, e Deus presente nos homens. Os caminhos do divino, confiei o meu destino por uma vida de glórias, por uma vida de glórias, como amigo e como irmão. A luz do Espírito Santo iluminando o meu caminho, tô sentindo a sua força, tô sentindo a sua força e a sua consolação. Em sua composição, o cortejo passa toda uma tradição. Com ele seguem os símbolos sagrados do divino: a coroa, o cetro, a bandeira. Símbolos do exercício da cidadania e a garantia da justiça atribuída ao Espírito Santo sobre todos os homens da terra. Costume dos devotos ofertar pães por graças alcançadas. Da dor brota a fé que encoraja o homem a encontrar a humanização que tanto procura. E eu vou oferecer para o Divino Espírito Santo uma promessa que eu fiz pelo meu sobrinho, que ele caiu de uma sacada de 4 metros de altura. Tive 2 graças recebidas, né? Primeiro foi do meu filho, Marciano, e o Antônio. O Antônio não andava e o Marciano não falava. Nós já recebemos algumas graças, a minha família recebeu algumas graças do Divino Espírito Santo, né? Qual foi a graça que ele fez para o senhor? Fez para mim, eu tinha um problema de próstata, que eu pedi ao Divino Espírito Santo que me iluminasse, que desse força, que saísse tudo bem a minha operação, o meu trabalho do médico. Saí tudo bem, graças a Deus eu ganhei uma graça, né? Eu não tive palavras. Eu comecei a chorar no telefone e ela disse assim para mim: calma, calma. Eu disse: não, mas foi um milagre demais, eu não posso ficar quieta, eu tenho que chorar, porque isso não era possível. Essa é música para trazer o império, o imperador. Na missa do domingo acontece o momento mais importante da festa, a coroação. É Deus personificado que desce sobre os homens, fazendo-se a sua semelhança, revelando que neste mundo ninguém é melhor que ninguém e que amar o próximo é libertar o outro de todos os julgamentos.
A criança é a figura mais importante do universo. Em sua inocência e gosto pelo sonho, encontramos a coragem e fé para o nosso dia a dia. O mundo está repleto de profeta embriagado, recrutando devotos para uma vida de gado. A miséria e a fome não tem pai, nem mãe, nem hora. Tá na boca do povo, calada com metralhadora. É na linha de frente é que se conhece o inimigo, subindo o morro abalo na divisão do pão e o trigo. E o tambor do menino veio então cruzando os ares. E o tambor do menino veio então cruzando os ares. Todo bem que se realiza no mundo, cada fragmento de verdade e amor, cada esforço no sentido de reconhecer plenamente a dignidade da pessoa, de tornar mais humana e justa a sociedade, são sinais da nova era. No lombo indefeso dos palmares, vindo de todo lado e até cruzando mares. Terra e fogo na carne humana, feito gado de corte. Uma bala perdida não tem rumo sul nem norte. Se a pele é vermelha, negra ou da cor de uma criança, lágrimas sempre rolam por conta da intolerância. E o tambor do menino veio então cruzando os ares. E o tambor do menino veio então cruzando os ares.